Queria apresentar aqui a Natália Marcassa. Natália Marcassa é muito atuante no setor, ela tem mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é especialista em transporte terrestre pela Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é economista formada pela Universidade Estadual de Londrina, foi diretora aqui na NTT, casa que eu estou atualmente representando, foi secretária executiva do Ministério dos Transportes, secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, consultora no UFC, em Washington, respirar um pouco, trabalhou também no Ministério, na Casa Civil, como subchefe de articulação e monitoramento, né, Natália? E atualmente está no setor privado, é CEO do Move Infra, que é uma associação que reúne investidores em infraestrutura setorial, cargo que ocupa desde outubro de 2022. Ele vai poder trazer, então, essa visão de quem está do outro lado do balcão agora, né, para a infraestrutura, como que a concertação de todos os atores, esse arranjo institucional é um dos caminhos para a gente fazer frente aos desafios que a gente tem. Então, Marcassa, com muito prazer, passo a palavra aqui para você poder conduzir a sua apresentação. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Obrigada, Alain, pelo convite da OAB e para todo o time aqui da OAB pelo evento. Queria cumprimentar aqui meus colegas de painel, a Márcia, prazer vê-la, saudade de você, Ana Carolina, Luciana, a Natália Saad. Eu só faço painel se a Natália Saad tiver, tá, gente? Porque a gente vai assim, a gente vai de dupla, tá? Não é, Natália? A Renata, minha colega, a Larissa, excelente profissional, Larissa, linda, entregou tanto projeto e agora está na InfraSA. Um prazer, uma diversão, na verdade, estar aqui com vocês essa noite para falar de infraestrutura, investimento, como que a gente faz, né, o país crescer através da infraestrutura, né? Acho que essa é uma missão que todo mundo que está aqui hoje nesse debate tem, cada um na sua caixinha, mas é uma missão de todo mundo aqui, né? Vou compartilhar rapidamente uma apresentação, até porque o Move Infra é uma associação recente, eu queria só compartilhar alguns dados do setor que eu acho que são interessantes. Vocês já estão conseguindo ver em modo apresentação? Sim. Então tá bom. O Move Infra é um movimento e uma associação setorial que surgiu há mais ou menos um ano, né? A gente está aprendendo a andar agora, né? Mas que ela reúne diversos setores da logística de transportes. Então, a gente tem rodovias, ferrovias, porto, aeroporto, hidrovias, mobilidade urbana, né? E o que nos une é a governança, né? Então, a gente quis ter uma governança que fosse muito estreita, que nos desse credibilidade para falar nesses setores, né? Então, quem pode fazer parte, né, do Move Infra, ele tem que estar listado em capital aberto na B3 ou no seu país de origem, tem que ser integrante do novo mercado, tem que ser integrante do índice de sustentabilidade empresarial da B3, porque esses são valores que a gente acredita, né? Para uma infraestrutura que tem que ter uma boa governança, que tem que ter um bom compliance social e de sustentabilidade. Então, isso é importante para a gente, né? E quando a gente estava até fazendo o desenvolvimento do MOVE, né, eu mostrei ali os associados, né, que são grandes associados, a gente estava fechando, né, qual que ia ser a nossa prioridade, a nossa missão, né, e a gente fechou até uma missão que é um pouco naive, mas que eu gosto muito dela, né, que é desenvolver o país por meio da infraestrutura e que ela seja resiliente e que ela seja sustentável, né, porque eu acho que quando a gente pensa numa missão, pensa num sonho, a gente tem que ser alto, né, tem que fazer isso alto, então foi isso que a gente escolheu fazer aqui no MOVE, né. Hoje a gente está em valor de mercado em 80 bilhões, né? E vamos investir nesses próximos 5 anos 80 bilhões de reais também em projetos contratados, né? Então, se você vê ali, né, nos dados que a Abdib trouxe, né, para todos os setores, quando a gente fala, né, de 150 bilhões de reais por ano, que está nos 5 anos, né? Mas a gente faz disso uma fatia grande, né, por ano de empresas que estão dentro do Move Infra, né?
São 36 mil empregos diretos dessas 6 empresas, são mais de 100 mil empregos indiretos que mobilizamos todo dia. Então, assim, né, a gente acorda todo dia para achar a carga, a gente acorda todo dia para construir a infraestrutura, mas a gente acorda todo dia para 36 mil famílias, né, terem empregos, né? Então, isso é a parte real, né, da infraestrutura, né? E a gente dividiu a nossa atuação em 3 grandes pilares, que é a atração de investimentos, até porque essa é uma agenda super importante para a gente, porque todos nós somos listados, então para captar a gente precisa de uma boa qualidade de atração de investimento no Brasil. A Márcia falou disso na pesquisa dela, né? E isso que a gente vê no dia a dia, né, das empresas. Segurança jurídica, né? Então, todos nós somos regulados, então, para a gente que tem contrato de 30, 40 anos, arrendamento, a gente precisa ter segurança jurídica para investir, é assim que a gente consegue atrair investidor. E ter compromisso socioambiental. A gente não pode mais falar hoje em implantar infraestrutura sem ter esse olhar, né? E é uma questão, inclusive, financeira, né? Porque hoje não é nenhuma questão de se eu vou cumprir determinados parâmetros ambientais, eu vou ter uma taxa de juros mais barata, né? Acho que a Renata, que está lá na IFC, sabe bem disso. Hoje não é nem sobre uma redução de taxa de juros no financiamento. Hoje é sobre conseguir financiamento. Né? Se você não cumpre esses altos padrões socioambientais, você não vai conseguir nem financiamento, né? Então, esse é um pouco da gente, do que esse movimento traz, do que esse movimento trata, e desse movimento que, por um lado, também, apesar da gente ter falado aqui de grandes números, ele é super engajado nas questões sociais e de gênero, né? A gente tem, na maioria das empresas, políticas. Eu vou até descompartilhar aqui para a gente falar um pouco mais livre, mas a gente tem políticas de lideranças, você tem na Ultracargo, você tem na Ecorodovias como uma meta de até 2030 ter 50% das lideranças sendo mulheres. Então, são metas reais nas empresas. A gente tem metas, eu adoro essa meta da Ultracargo, porque eu acho super arrojada, né? O setor portuário é o setor que menos tem mulher, né? Até por ser uma dinâmica de operação muito intensiva, né? Ela tem menos. E a Ultracargo, ela tem uma meta de ter 30% das mulheres até 2030 na área operacional do porto, o que é super arrojado, né? Mas esses dias eu estava conversando com o Hannas, que ele é o presidente da CCR Mobilidade, e ele estava falando, olha que coisa interessante, né? Eles abriram para o metrô da Bahia vagas, né? E não requisitaram gênero, não deram grandes indicações, né? E eles queriam que aparecesse mais candidatas mulheres. Tinha aparecido a ordem, acho que de 1 para 10. Assim. E depois eles falaram, não, cancela. Vamos divulgar melhor, vamos explicar que essa vaga também pode ser para mulher. Quais que são os requisitos? Eles explicaram e a quantidade chegou de 9 para 10, assim, em mulheres, né? Então, é um pouco dessa explicação que, às vezes, e a Márcia trouxe isso no começo, né? De esse pode ser o seu lugar, né? Deixa eu só te contar a história e por que você pode ocupar esse lugar, né? Então, esse é o compromisso real das empresas do Movinfra com essa estrutura de investimento. E eu não queria perder a oportunidade, então, falando em produtividade, gente competente e bem formada, de fazer a pergunta, já que a gente falou de gap de infraestrutura, desafio de investimento, de fazer uma pergunta para a Natália Marcassa, antes de passar para as nossas próximas painelistas. Você que passou esses diversos cargos, Natália, agora está do outro lado do balcão, com essa perspectiva do investidor privado. Qual seriam os principais desafios que a gente tem para manter esse adequado nível de investimento? Acho que a Luciana falou, né? Eventualmente a gente tem ciclos e, enfim, não tem... tem alguns soluços de ciclos de investimento, mas a gente não tem uma relevante estabilidade. A gente sabe que o nosso setor é intensivo, capital de prazo, a gente precisa ter uma visão de longo prazo mais estável para que a gente possa realmente acessar outros níveis de prestação de serviço e produtividade do nosso setor. E queria pegar um pouco a sua perspectiva do PAC em frente a esse desafio, né? Esse novo PAC que está sendo proposto, chegou ainda recentemente,
está em desenvolvimento, mas se você já consegue tecer alguma análise nesse sentido, como que o PAC conversa com esses desafios de manter os níveis de investimento adequados no setor de infraestrutura. Não, excelente, obrigada pela pergunta. Acho que a Natália Sade trouxe um pouco disso na apresentação dela, né, de que a gente não vai conseguir dar conta do gap de infraestrutura só o público ou só o privado, né? É um gap bilionário, né, de mais ou menos, né, tem número para toda sorte, mas vamos chutar por baixo, de uns 250 bilhões anuais de déficit que a gente tem de infraestrutura, tá? Para investimento, né? E, assim, no Brasil, a gente tem, na verdade, algo que dificulta muito, que é a baixa possibilidade de utilização do nosso orçamento para isso. Hoje o nosso orçamento é super engessado, a gente tem 95% do nosso orçamento com despesas que não são discricionárias, que a gente não pode abrir mão, então é servidor, é previdência, é o tecido social, que a gente não pode abrir mão dele, e a gente tem um espaço muito pequeno de discricionário para investimento, né? Então, essa é uma característica de muitos anos já nas contas públicas do Brasil. Então, enquanto a gente não fizer o nosso dever de casa, de realmente rever um pouco da estrutura do Estado, da qualidade de gasto público, de começar a ter uma trajetória para investimento, a gente nunca vai ter fôlego de investimento público, tá? E o investimento público, ele é atração para o investimento privado. Então, assim, é muito importante esse início de investimento público, até porque o investimento privado ele vai vir num nicho, naquele nicho que é viável. E a gente tem todo um restante de investimento que vai depender do setor público. Então, eu acho que falta espaço fiscal, né? A gente aprovou agora o arcabouço fiscal, é uma discussão, mas né, a gente aprovou há 2 anos atrás, mais ou menos, a reforma da Previdência, mas já está falando que, olha, né, a gente vai viver 120 anos, vamos precisar começar a pensar daqui a pouco em outra reforma. Então, eu acho que a gente não tem espaço fiscal para investimento público ainda adequado no Brasil. A gente teve um aumento, né? A gente viu agora esse ano, e a gente vê, às vezes, alguns anos, um ciclo de 2 anos, 3 anos, com algum investimento público, e depois despenca de novo, né? Então, isso, para mim, é muito nefasto. Do ponto de vista privado, né, hoje a gente até estava numa reunião, todos os presidentes das minhas associadas estavam numa reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, né, o novo ministro Silvio, e assim, é uma fala muito unissa deles, assim, que eles não têm problema para captar recurso, né? A Rumo acabou de lançar uma debênture de 1,5 bi, foi assim, né? Foi em horas, né? Eles são todas empresas com rating que têm condições de captar dinheiro, né? A gente tem um dinheiro no mundo olhando para o Brasil, né? Quem estava em Nova York semana passada, né? Discussão, né? Do Congresso Latino, viu um pouco disso, né? Estão começando a tirar a China do emerging marketing, botando o Brasil como primeiro da fila ali, né? Nesse destino. Então, a gente tem essa possibilidade de atrair investimento. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa de investimentos que sejam rentáveis, de projetos que sejam rentáveis, de projetos que sejam exequíveis do ponto de vista tanto de organização de cronograma de obra, quanto de licenciamento ambiental. Isso ainda é uma questão que no Brasil é muito cara, é muito imprevisível o custo, né? A gente tem 2 custos que, em geral, rondam a infraestrutura e ainda não estão bem endereçados nas matrizes de risco, que é o custo do licenciamento e o que vai vir de condicionante ambiental, porque aqui no Brasil a gente não tem o costume de licitar os projetos de infraestrutura com a licença, vai ser feita depois. Então, a gente precifica ali, bota alguns caps, mas a gente não sabe quanto que vai sair aquilo. Isso, para um investidor, é um desafio. E a questão da desapropriação também, quando você vai fazer um grande empreendimento, você precisa desapropriar, qual que é o custo daquilo, é sempre um desafio, né? Acho que as matrizes de risco ainda precisam evoluir um pouco disso, né? No que tange a CAPEX. No que tange a demanda, né? Eu acho que a demanda, ela teve algumas evoluções nos últimos anos sobre o compartilhamento de risco, mas acho que a gente também tem um espaço para melhorar, né? E
acho que o novo PAC, ele ganha em trazer um pouco desse olhar para as medidas institucionais, para além da obra, né? Então, além de ser ali um planejamento de obra, que eu acho super importante o país ter, porque a gente sabe para onde vai, aonde vão os recursos, quais que são os objetivos, quais que são as obras prioritárias. O novo PAC trouxe 173 medidas institucionais, então é muita medida institucional, mas que, na verdade, busca trazer essa melhoria no ambiente de negócios, essa melhoria. Então, assim, nos próximos anos, aí, ano que vem, acho que a gente precisa, assim, agarrar um pouco nessa melhoria dos processos de licenciamento. Né, a gente está vendo a discussão agora no Congresso do projeto de lei da debêntures de infraestrutura, que deve ser aprovado esse ano e deve aumentar um pouco do FUND. A gente está fazendo uma discussão também com o BNDES, de como que a gente melhora a política encíclica do BNDES. A gente esteve na Fazenda, né, e a Fazenda está trabalhando numa um possível projeto de lei para indexar ali financiamento da CDI também, que traz alguma previsibilidade e faz essa política anticíclica, né? A gente tem mercado de carbono, né? Foi votado no Senado, voltou para a Câmara agora, a gente vai ter essa discussão. Então, assim, acho que esse conjunto também regulatório pode parecer que não faz efeito, mas faz muito efeito na hora que a gente fala de atração de investimento e traz o país para um nicho de competitividade global, né? Quando a gente fala em aprovar uma reforma tributária e trazer para o Brasil um IVA, que é o tipo de imposto que a maioria dos investidores estrangeiros estão acostumados a trazer. Então, assim, isso traz a gente para um patamar quase que de OCDE e começa a botar a gente de novo no mapa, né? Então, eu acho que aqui a gente tem um desafio de conseguir garantir uma continuidade. É igual exercício físico, né? Não adianta correr uma maratona e depois não fazer nada, esperar só o outro fim de semana para jogar bola, né? A gente tem que fazer todo dia, né? Então, garantir uma continuidade do investimento público e ter um olhar para essas políticas regulatórias e anticíclicas que são importantes também para a gente conseguir atrair investimento.